Leitura do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde, todos à casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para lá sobe as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tem a casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. vem mostrar-nos, ó Senhor, Vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande compaixão. tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde todos à casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. É assim que termina a leitura do profeta Isaías, o profeta do Advento, inclusive. E neste período, nós somos convidados, então, a seguir, ouvir, praticar o que o profeta Isaías vai nos dizer ao longo destas 4 semanas. Semanas estas marcadas pela luz, onde cada semana nós vamos acendendo uma vela a mais, até que na 3ª semana a vela cor-de-rosa, uma cor mais clara, ela vai lembrar: olha, o Senhor já está logo ali na porta, alegremos-nos, o Senhor está chegando. E aí termina a semana do Advento. Esse ano o Natal vai ser que dia? Quinta-feira.
Então, a quarta semana do Advento, ela vai durar aí 4 dias, né? Domingo, termina aí segunda, terça, quarta. Na quinta noite já celebraremos o Natal. Então, 3 semanas robustas e uma semana picadinha, para dizer, este tempo destas 4 pequenas semanas para nos preparar, meus irmãos, para a grande festa da nossa salvação, da nossa fé. E aí por isso eu lembrava no início, né, da celebração, para criar um pouquinho assim de impacto aos pais de crianças, né, que aqui muitos que estão com crianças, até pré-adolescentes, pense um pouco, e os avós também, né, ou seja, quando a gente se vê preparando para o Natal, qual é o tom que o Natal adquire lá em casa? É o tom de duendes, guirlandas e papais noéis de tudo que é tipo, importado, exportado, enfim, o que quer que seja, e o brilho verdadeiro do Natal fica escondido, ou seja, a narrativa ornamental da Sagrada Família, do Menino Deus, não tem a importância que tem a narrativa do Papai Noel. E aí sim, uma casa católica, ela pode mostrar com próximo ou distante, esteticamente, ornamentadamente falando, ela está do espírito verdadeiro do Natal. Porque o que vem logo aí com essa mentalidade do excesso de cultura do bom velhinho dentro das nossas casas. É também a cultura do excesso da comida, da bebida, é também a cultura do excesso do consumo. Sabe aquele frenesi que deixa algumas pessoas com mal-estar no próximo Natal? Ai, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que comprar, porque não comprei ainda, porque tem que definir. E aí quando você vê, as pessoas estão tão perturbadas para celebrar o Natal, que bastava ter o essencial. E o essencial é família, saúde, a fé, o Menino Deus nos guiando. E sim, se der para fazer, né, um frango assado com a farofa, uma maionese, ou comprar sei lá o que, né, um chester, de acordo com a economia de cada um. E aí sim, às vezes a gente tem festas suntuosas e aquele frio emocional e espiritual absurdo, né? Então, se a gente pudesse escolher, o que a gente prefere? Uma casa suntuosa em todos os sentidos desse dia, dessa noite, ou uma casa mais modesta, simples, mas com essencial, agradecendo a Deus, rezando, pedindo em comunhão com a comunidade de fé, com o próprio Verbo de Deus feito homem, o Menino Deus, ou nos entregando aquele excesso de preocupação com o presente. Aliás, você já viu como que no Natal sobra pouquíssimo espaço para gratuidade? É troca. O que eu dou, o que você vai me dar, e assim vai. Parece que para muitos o Natal não passa de um grande amigo oculto, né? Ou revelado, porque depende das relações, pais e filhos, já está até acordado o que vai dar ou comprar. Então, sim, meus irmãos, deixemos-nos guiar pela luz do Senhor. E é ela que vai reendireitar até a dimensão festiva. Natal é festa, e eu não sou contra. Pelo contrário, adoro uma festa, mas tendo no centro o motivo da nossa festa. Tendo no centro aquilo que é inegociável ao nosso Natal. E pasmem, mais da metade dos católicos não vão passar pela igreja para celebrar o Natal. Mais da metade dos católicos não vão celebrar o dia do nascimento de Jesus e vão celebrar o Natal. Por isso percebe como que de fato nós temos que nos preparar nesse advento. Talvez para alguns aqui, espero que faça diferença, saia daqui assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso que o Padre Marcelo nos provocou no caminho de preparação para o Natal, né? Ou seja, a gente se preocupa tanto, e eu creio que de repente daqui até o Natal você pode ser uma nova criatura, mudando hábitos de vida de dispersão, né? Às vezes de excessos, e colocando no centro. Então, por favor, dia 24, à noite de Natal, a gente começa a festa por estar com o aniversariante, que mais do que aniversariante, por isso nós não celebramos o aniversário de Jesus, é muito, muito, muito mais. Nós celebramos o dia em que Deus nos deu a salvação em seu Filho Jesus Cristo. Nós celebramos o dia em que o Senhor nos deu o seu Filho único e que nasceu de uma forma tão pequena e tão humilde. Aqui nós já temos a grande chave de leitura
de virada, né, de muitas práticas de nossas vidas, né? Ou seja, se o menino Deus nasceu naquela simplicidade e humildade, façamos de nossos natais lugares de simplicidade, humildade, de paz, de amor, de concórdia, né? Onde de fato o essencial não nos falte e que a alegria da festa também seja consequência. E a quem não virá na noite de Natal, inegociavelmente o dia 25, mas porque tem muita gente lá em casa, mas porque tem que ver o almoço, tem que não sei o que, tem. E você deixa o que é essencial, começar por celebrar com o Filho de Deus o motivo daquele encontro, né? E aí eu até dou algumas sugestões práticas. Olha, quem vai para a missa na Boa Viagem às 11 horas, estou indo. Avise com antecedência para ver se você traz uma meia dúzia de pessoas com você, né? Ou seja, não é ser indelicado com visita, com filho, com nora, com neto, com família, porque Natal é a festa da família. Mas é você também demarcar a clareza da sua fé e faz o convite. E se não quiser, já não cabe mais a você a sua parte, né? E aí eu gosto sempre de pensar assim, qual que é a parte que lhe cabe nesse latifúndio da vida, né? Chamado às responsabilidades que cada um tem, porque sempre cada um tem a parte que lhe cabe em tudo, no trabalho, nas questões familiares, nos momentos celebrativos, e é assim que a gente vai, cada um fazendo a sua parte, inclusive o Padre Marcelo a dele. Eu mesmo vou estar celebrando o Natal lá com a minha mãe, depois que eu deixei aqui a função de pároco por 12 anos, eu não sabia o que é Natal em família. Aliás, sabia, família de fé. E nunca me arrependi, pelo contrário. Sempre foram experiências lindas de Natal aqui com a comunidade. E Ano Novo também, que a meu ver é um Ano Novo mais bonito que eu já participei na minha vida. E olha que eu já fui para o Natal de Luz em Copacabana, já participei de algumas festas de virada de ano, mas nunca experimentei tanta paz, tanta alegria, tanto preenchimento de virada de ano como nessa igreja, às 11 da noite, a vigília da paz, com as velinhas acesas, a luz na penumbra da igreja, à meia-noite, a primeira missa. E o dia que eu celebrei, que eu nem era padre ainda, eu falei, puxa vida, a gente tem que descobrir as formas de celebrar até a virada de ano, né? Para que a gente não comece o ano com aquele vazio, né? Com aquele sentimento de ressaca moral, ou até de bebida, ou de excessos de comida. E assim, cada um vai descobrindo a parte que lhe cabe do que você quer trazer para a sua vida. Então, neste sentido, o elemento geral, a grande moldura do advento, acabo de concluir aqui com vocês. Espero que vocês levem ela para casa, não custa nada, só o seu desejo de levar um pouco esse olhar. Passemos agora algumas pistas da primeira semana do advento. A primeira pista da semana do advento, depois dessa moldura em que nós vamos colocar a tela do Natal na noite 24, o dia 25. O profeta Isaías nos diz: não dá para nós sermos filhos de Deus, filhas de Deus, e querermos viver uma vida como pessoas armadas. E aqui a imagem que o profeta usa é impactante, é tocante. Deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Vamos transformar então as espadas de guerra em arados para cultivar a terra. Vamos deixar as lanças, transformar as lanças, que também são de guerras, em foices para cortar a grama, podar o pasto, para preparar a terra. E assim não pegarão em armas uns contra os outros. E não mais travarão combates, guerras. Vinde todos, deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Os últimos versículos do profeta Isaías. Que texto potente para nos ajudar nesse tempo do advento a deixarmos também algumas armas, não é? E aqui não é só aquela ideia de pessoas que acreditam na força bélica das armas que matam fisicamente, só não, né? Até porque essas, em relação às instituições de regulação, segurança institucional das nações, isso faz parte, né, do Estado. Aqui nós estamos falando muito mais daqueles que acreditam na força das armas civis, na força das armas, das mágoas, dos ressentimentos, da violência, do Deus levou, da lei de Gerson. E aqui o profeta nos ajuda a pensar
qual é a arma de estimação que eu estou carregando, que eu posso estar carregando na minha vida hoje? Se o profeta está dizendo, vamos nos desarmar, vamos transformar aquela arma que a gente carrega ali na vida conjugal em um instrumento de cultivo do convívio, do bom convívio. Em se tratando de armas, né, metaforicamente falando, não tem limites dentro de casa, né? Se a gente não se cuida, tem a arma da mágoa, tem a arma do silêncio que fere, tem a arma da palavra felina, tem a arma da palavra queixosa, tem a arma do ressentimento, da mágoa, da indiferença, tem a arma do egoísmo, do utilitarismo, né? Filho que só lembra de pai ou mãe quando precisa de favores, desde cuidar do netinho até dar algum dinheiro. Ou seja, deixemos-nos guiar pela luz e possamos deixar as armas que ferem. Ai, padre, mas pelo amor de Deus, né? Pediu minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro para cuidar do meu neto. Onde que tem ferida nisso? Desde que isso seja consensual, respeitoso e que haja liberdade, não exploração, com certeza não. Mas quando a gente utiliza, né, os pais como o caminho mais fácil para a gente descomprometer com a educação dos filhos, com certeza. Inclusive eu mesmo já escutei muitos avós queixando do excesso, né? Ai, padre, parece até que eu que sou a mãe ou o pai, porque isso, porque aquilo. Ou seja, percebe que a gente tem que cuidar das pequenas violências que às vezes acontecem dentro de casa e desarmá-las, porque a gente às vezes nem nota que tem um excesso ali que está fazendo mal, né? Então, neste sentido, a arma é tudo aquilo que subtrai a vida, tudo aquilo que tira a liberdade das pessoas, o respeito, a saúde mental, social, física. Então deixemos-nos guiar pela luz do Senhor e transformemos as armas que matam em instrumentos de cultivo da vida, da paz. E aí sim, nesse sentido, todos nós, se não cuidarmos, carregamos armas invisíveis dentro de nossas vidas. E essas muito comuns de ressentimentos, né, de mágoas, de ódios, de gente que acredita na força da palavra que destrói, né, e que não se culpabiliza quando usa esse instrumento na relação. Daí vem os feminicídios, as relações abusivas, e abusivas não só entre cônjuges, né? Quando a gente passa para pensar nos vulneráveis da sociedade, nós enquadramos pessoas portadoras de alguma deficiência, mas nós enquadramos também, além de crianças, idosos, que facilmente também como pessoas mais vulneráveis. E a gente está falando, eu brinco assim, do idoso da quinta idade, né? Porque hoje uma pessoa idosa, eu mesmo daqui a 8 anos já vou poder passar pela roleta lá no ônibus, né? Já vou ser idoso. Então, hoje o idoso, ele vive um tempo tão longo de vida, que eu até brincava ontem com uma família de muitos idosos, em que o mais novo agora acabou de ser idoso, né? Passou por 60, e falava assim, a gente devia criar assim, a pessoa idosa da primeira geração, da segunda, da terceira, da quarta, até da quinta, porque hoje tem até briga em filas, porque o outro está dizendo assim, você não tem 60 não, você não é idoso não. Aí a pessoa tem até que mostrar a carteira, né? Olha, eu já tenho 68, né? Eu já tenho 70. Para brincar um pouco, para dizer, né, que também as pessoas idosas, as que são mais vulneráveis nessa larga escala do envelhecimento, também precisam, né, desse cuidado, e que hoje a solidão tem sido uma das principais armas que tem ferido, porque ela nasce do abandono dos pais, dos filhos, da falta de zelo, de cuidado, de tempo qualitativo para estes, né? Às vezes os idosos, e aqui tem filhos e adultos, olha, aqui na Boa Viagem é uma caixa de ressonância de solidão de idoso, viu? O que tem de pessoas idosas que passam por aqui e falam do sentimento de abandono, de distâncias, de se sentir utilitaristas, né? Utilizadas pelos seus familiares, é uma coisa assustadora. A gente devia inclusive pensar mais o que fazer como missão, já que a sociedade brasileira está cada vez mais da terceira, né, da quarta idade e da quinta idade. Então, cada um nomeie. Tem alguma arminha de estimação que você carrega aí no casamento, na família, no trabalho? A proposta dessas 4 semanas é: deixe-se guiar, não pela força delas, mas pela luz do Senhor.
que aplana, né, que transforma a arma de guerra em instrumento de cultivo da vida, e a imagem da terra que ela é forte. Depois, na segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos, encontramos Paulo nesse propósito dizendo: revesti-vos do Senhor. Veja, revesti-vos não das armas, né? E às vezes tem pessoas tão marcadas, tão feridas, que elas se revestem, né? Como um instinto de sobrevivência, elas agridem, e não se percebendo, como forma de proteção, repetem aquilo que sofreram nas palavras, nas atitudes, né? E não que justifique, né? Quem é assim tem que se tratar, né? Tem que se cuidar, porque a vida deve se sustentar na cultura do bem, da gentileza, da cultura da vida, não na cultura daquilo que subtrai, das armas de guerra. Então, neste sentido, Paulo propõe: só é possível fazer esse caminho de transformar armas de guerra em instrumentos de cultivo da vida, revestidos pelo Senhor. Revestidos pelo Senhor. Não é pelo dinheiro, não é pelo presente material de Natal, não é por 100 cirurgias plásticas para você ter o corpo ideal da sua vida, não. É pelo Senhor. Porque, lógico, para a gente abrir mão das nossas armas de guerra, só por nós mesmos muitas vezes não damos conta, não é? Só por nós mesmos muitas vezes não conseguimos fazer, mas revestidos pelo Senhor, pela sua palavra, os sacramentos, a oração em comunidade, a gente consegue fazer esse caminho. Eu mesmo, assim, naquilo que eu já fui capaz de transformar na minha vida, é realmente cuidando dessa saúde espiritual da nossa fé, e lógico, né, sem desprezar também as outras áreas da saúde mental, seja da saúde biológica, fisiológica, buscando, né, os tratamentos necessários aí à nossa saúde, inclusive, né, tratamentos, até gaguejo, né, porque eu estou falando de uma coisa que para mim não é tão fácil, os tratamentos de prevenção, onde às vezes a gente descobre um câncer até mesmo fazendo exames de prevenção, né, como foi o meu caso há um ano atrás, quando eu estava exatamente nesses dias de novembro, início de dezembro, fechando um diagnóstico de câncer, e eu fui salvo graças à prevenção, graças aos exames, né, que aqueles que têm mais de 45, 50 anos precisam. E aí de repente ali eu falando: doutor, eu quero fazer uns exames que possam me virar aos avessos para ver se eu estou tudo bem, porque eu já passei dos 50 e da agora em diante eu quero ser uma pessoa mais cuidadosa com a minha saúde física. E de repente, quase como quem brinca, num check-up, descobre uma doença que tinha 3 anos e não tinha nenhum sintoma ainda. E que graças a Deus, porque estava no início, apesar de 3 anos, uma cirurgia bem sucedida, e depois não precisei de mais nada a não ser prevenção, recuperação da cirurgia, né? Câncer de intestino que eu estou falando. Então vejam que para a gente transformar essas experiências de instrumentos de violência, essas armas, é revestido mesmo da graça de Deus e daquilo que a vida, a cultura, a ciência põe de vida em nossos caminhos. E por isso a gente, confiando no Senhor, nós, ao confiarmos no Senhor, vamos nos cuidando biologicamente, mentalmente, socialmente e espiritualmente falando. Então, para terminar aqui, meus irmãos, um dever de casa nesse tempo do Advento, levando em conta, né, o cuidado de uma saúde integral, né, do ser humano, filho de Deus, bio, psico, sócio, espiritual. Sócio, relação com o outro, físico, relação comigo mesmo, mental, relação comigo mesmo, espiritual, relação com Deus e o próximo. Qual que é a área da sua vida que está mais necessitada de uma conversão? É na saúde física? De repente que o Padre Marcelo está falando, você se vê que, nossa, eu sou relapso, eu estou desprezando o cuidado com a minha saúde física preventiva. Dê de presente de Natal, né? Vá fazer exames, vai cuidar da sua saúde física. E aqui não só ideia de prevenção de exames, né? É atividade física, é alimentação, é abandonar o celular e dormir um pouco mais. Tudo isso é investimento na dimensão física do nosso ser. Espiritual, porque eu só vou à igreja raramente, ou então eu não tenho uma boa intimidade com Deus, ainda estou muito aquém.
invista na novena de Natal, rezar em família, vem aqui na igreja fazer adoração, rezar os dias do Senhor, né? Não só quando eu estou afim, mas todo domingo como um mínimo de compromisso da fé. Ou seja, tem muita coisa para fazer até o Natal, não tem, gente? E que no final da fila esteja comprar presente, definir cardápio de ceia de Natal ou coisas do tipo. Isso é preparação para o Natal do Senhor, porque não sabemos a que horas o Senhor virá. E aqui pode ser tanto compreendido como uma ideia da morte. Não sabemos quando um de nós vai, 2 irmãos, um irá, um ficará, casal, um vai, o outro fica. Isso é concreto para muitos aqui. Mas também no sentido do dia a dia, a gente não sabe quando o Senhor nos visita. Então vivamos como quem não vai gerando dívidas com Deus, o próximo e consigo mesmo, porque como é bom Deus vir a nós e a gente enxergá-lo na nossa vida. Como é bom Deus nos visitar na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, e nós enxergarmos Deus em nosso meio. Para isso possamos então educar os afetos, como diz Walter Ugumani, um grande escritor português que eu amo. Como é bom educar as emoções para que a gente possa transformar as armas de guerra em instrumentos de paz. No instante de silêncio, que cada um nomeie alguma coisa do seu trabalho, olhando para esse caminho da luz, e peça ao Senhor a graça e se revista dela, para você sair daqui pondo em prática o que Deus vai te inspirar. E com os olhos fixos na coroa do advento, no caminho da luz, professemos a nossa fé, rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, ao começarmos o caminho de preparação para o nascimento de Jesus em nossas vidas, comecemos por rezar, pedindo a Deus pelo nosso caminho. E em cada prece rezaremos juntos: Vinde, Senhor, sem demora. Vinde, Senhor, sem demora. Acompanhai, Senhor, a vossa igreja neste novo ano litúrgico, para que seja sempre peregrina da esperança, caminhando fielmente orientada por vossa luz. Rezemos. Vinde, Senhor, sem demora. Concedei aos vossos fiéis o dom da vigilância constante, e aos que distorcem ou desprezam a vossa palavra, a graça da conversão e do retorno ao vosso amor. Rezemos. Vinde, Senhor, sem demora. Movei os corações de nossa sociedade, para que abandonemos a cultura da violência e da agressividade, abraçando a cultura do encontro, da justiça e da paz. Rezemos. Vinde, Senhor, sem demora. Ensinai-nos a reconhecer com humildade e alegria os sinais da vossa presença no mundo e a semear com gestos concretos a chegada do vosso reino. Rezemos. Vinde, Senhor, sem demora. Agradecemos, Senhor, por este mês dedicado ao dízimo. Que cada dizimista seja fortalecido na fé e na generosidade, e que nossa comunidade continue crescendo na partilha, na corresponsabilidade e na missão evangelizadora. Rezemos. Vinde, Senhor, sem demora. Pela comunidade de fé que hoje inicia o caminho de preparação para o Natal do Senhor, que seja de fato um caminho sustentado, edificado
revestido dos valores natalinos de Jesus, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, sem demora. No instante de silêncio, também dirija a Deus a sua prece, a partir do caminho que a palavra de Deus começa a fazer no seu coração. Na sua intenção nós vos pedimos. Vinde, Senhor, sem demora. Pelas famílias enlutadas que aqui celebram conosco hoje, de maneira toda especial, a família do Rafael Mascarenhas, falecido há 30 dias, que encontre também no caminho do Natal a força do Cristo ressuscitado. Por esta família nós vos pedimos. Vinde, Senhor, sem demora. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.